Paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu vou ler uma palavra aqui para vocês, que se encontra em Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede, de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro, e do norte até o oriente. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naqueles dias, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan. Como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Eu não sou de ficar pregando versículo isolado, não. Mas Deus falou através de Amós, aqui, que chegaria um tempo em que as pessoas teriam fome e sede da palavra. Israel tinha o costume de rejeitar a profecia de Deus, a palavra do Senhor. Deus mandava o profeta e o povo rejeitava a profecia. O que Deus fez então? Deus parou de falar com o povo. Deus parou de enviar profeta. Deus ficou um tempo sem falar com aquele povo. O povo não ouvia mais a voz de Deus. É triste nós vermos isso aí, por quê? Porque quando Deus para de falar, né? É bom quando Deus está falando, mesmo quando Deus está nos exortando, nos repreendendo, né? Todos nós que somos cristãos, todos nós que desejamos ouvir Deus, nós temos vontade de ouvir Ele. Ouvir Ele todos os dias, ouvir de manhã, ouvir à tarde, ouvir à noite, né? Ouvir a pregação do Senhor nos cultos, ouvir a pregação do Senhor através das redes sociais, né? Ouvir a palavra de Deus. Nós temos vontade. E esse povo aqui estava cansado. Esse povo não queria mais. E Deus então parou de falar. É triste quando Deus para de falar. É angustiante quando Deus para de falar. Parece que nós estamos vivendo uma época semelhante à época de Amós. Não porque Deus parou de falar conosco, porque Deus tem falado, né? Mas em muitos lugares as pessoas têm tido fome, têm tido sede de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir a voz de Deus, de ouvir a mensagem do Senhor, de ouvir o Evangelho, né? Por mais experiente o pregador que ele seja, aquele que prega há 10, 15, 20, 30, 50 anos, ele tem vontade de ouvir. Ele prega, mas ele deseja ouvir. Ele prega, mas ele necessita também ouvir a palavra de Deus. Todos nós precisamos. Agora o ponto principal está, né? Alguns lugares não se tem mais pregado a palavra do Senhor. Tem se trocado a mensagem do Evangelho por qualquer outra coisa, né? É triste. Histórias do dia a dia, falsos testemunhos, que eu já vi pastor de renome, né, contar um testemunho em uma reunião de obreiros e contar o mesmo testemunho em outra reunião de obreiros de outro ministério. E eu tive, não sei se foi a infelicidade ou a felicidade de estar lá e ouvir, né, ele contando o mesmo testemunho modificado. Então nós temos dificuldades por aí. É triste nós vermos um obreiro ter a oportunidade para ministrar e ele falar de qualquer outra coisa menos da palavra de Deus, menos das Escrituras. A pessoa aborda temas que envolvem, às vezes, mensagens com jargões de palavras, né, com frases de efeito, né, pensamentos cheios de filosofia, né, cheios de mensagens coaches, né? Então nós temos uma preocupação. Qual é a preocupação? E se Deus parar de falar por causa da geração que nós estamos vivendo hoje? Você já parou para pensar nisso? Porque
As pessoas estão rejeitando, as pessoas estão abandonando, as pessoas não estão gostando mais de ouvir a pregação. Muitos estão pensando em ouvir uma mensagem que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus vai tirar, que Deus vai levantar, que Deus vai sarar, que Deus vai fazer um monte de coisa. Às vezes a mensagem é uma mensagem exortativa, é uma mensagem de correção, né? Outro, porém, aqueles que têm sede da palavra de Deus, né? Que vão quebrados para as congregações. Eu só vou quebrado, irmãos, todo culto, moído, necessitado, precisado de ouvir uma palavra. Mas tem aqueles que todos necessitam, né? Vão cansados do dia a dia, cansados, afadigados, problemas do dia, precisando ouvir uma mensagem, precisando ouvir a Bíblia, a palavra de Deus. E chegam nos cultos, nas congregações e tem outra mensagem. Pastores, tenham misericórdia do rebanho, tenham piedade do rebanho, preguem as Escrituras, preguem a palavra de Deus. Isso aqui fica é uma palavra direcionada àqueles que têm tido vontade de ouvir, não têm ouvido, e àqueles que têm falado outra coisa. O Senhor, ele vai julgar aquele que pregou outra coisa a não ser a sua palavra. As pessoas vão para o culto feridas, cansadas, machucadas, e precisam da palavra de Deus. Pessoas que estão com seus caminhos entenebrecidos, né? Estão caminhando na escuridão, precisam da palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Precisam da palavra, almas com fome que precisam da palavra, precisam ouvir a respeito de Jesus, porque Jesus é o pão da vida, ele alimenta a alma. Pessoas que estão com sede de ouvir uma mensagem de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é vida. A palavra de Deus, ela sacia a alma do ser humano. Ela mata a sede. Porque aquele que é transformado, que é regenerado mesmo, aquele que ouviu a mensagem, que vai anunciar essa mensagem, a Bíblia diz que rios de água viva iriam fluir de dentro dessa pessoa. É vida através da palavra. Através da palavra. Em nome de Jesus Cristo, você que é pastor, ou você que fala que é pastor, que é pregador, em nome de Jesus, prega a palavra de Deus, prega a Bíblia Sagrada. Senão não tem porquê nós nos reunirmos em um lugar. Para que nós vamos nos reunir em um lugar onde nós vamos cantar músicas que não são para adorar a Deus? Qual é a finalidade se nós nos reunirmos em um lugar para poder ouvir uma palavra que não é a palavra de Deus? Qual é a finalidade de nos reunirmos ali? Para que nós estamos nos reunindo em um ambiente desse? Para que nós vamos sair cansados de casa, aqueles que trabalham, às vezes, em serviço braçal pesado, aqueles que trabalham em um serviço onde exige muito da mente da pessoa? Para que nós vamos nos reunir se a finalidade não é ouvir a mensagem de Cristo? Se a finalidade não é ouvir o Evangelho? Para que nós vamos nos reunir? Pregue a mensagem de Jesus Cristo. Pregue a palavra de Deus. Use a Bíblia Sagrada como instrumento para poder falar ao povo. Não use artifícios da sua vida, o que você fez, a ferramenta que você usou durante o trabalho, o tipo de empreitada que você pegou, o serviço que você faz. Eu sei que pequenos testemunhos, tudo bem. Pequenos testemunhos, tudo bem. A pessoa está pregando ali, ele conta um pequeno testemunho para edificar a fé da igreja. Mas não faça isso, de gastar o tempo das pessoas que é tão precioso. O tempo das pessoas que é tão precioso. Precioso. É tão precioso. Eu vi com os meus olhos, eu vi pastor, com credencial de pastor, por convenção, consagrado, fechar a igreja, fechar a congregação, por não pregar a palavra. Os membros foram saindo, porque eles não aguentavam mais. Os membros não suportavam mais.
ouvir outra coisa que não fosse o evangelho. E onde será que esses membros estão? Você que é desigrejado. Eu sei que muitos de vocês estão frustrados. Eu fico ouvindo aí, às vezes, pregadores, pessoas aí, eles falam, eles descem a lenha, né, como diz lá em Minas, falam, desce a lenha, sem dó, mas não sabem que os desigrejados passaram dentro de congregações, pessoas que estão frustradas, pessoas que pararam de congregar porque não aguentavam mais, pessoas que não suportavam mais, não suportavam, às vezes, os cães gulosos, que Jesus falou dos cães, os cães gulosos, não suportavam a manipulação que eles faziam dentro da mente da pessoa, né? A manipulação, não suportavam. Eu mudei de lugar, irmãos, por causa dos cachorros, estavam latindo ali, eu vim para outro lugar aqui em casa, outro cômodo da casa. Eu fico pensando no seguinte, nós temos histórias de homens, né? Hoje eu estava indo para a congregação pensando no William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas. Eu li a história dele, né? Um pouco da história, assisti um filme também baseado na vida dele. E eu saí de casa imaginando, eu falei, meu Deus, a pessoa sai da sua cidade, do seu país, e vai para outro lugar. Eu estava pensando também em Martinho Lutero, na Reforma Protestante, né? E pensando nos irmãos, pensando em tudo que aconteceu, né, na Reforma, em algumas coisas. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos livros de estudo, nós temos tanta coisa, irmãos, mas tanta coisa, né? Os obreiros hoje, né? Hoje nós estamos no mês de setembro, iniciando o mês de setembro, acho que hoje é dia 2 de setembro do ano de 2025. Agora falta 20 minutos para as 9 horas da noite, o horário que eu estou gravando. Nós somos a geração de obreiros mais privilegiada que já pisou na terra. Eu vou em livrarias evangélicas, tem um irmão que vende livros para mim, um irmão aqui de Campinas. É tanto livro, tanto dicionário, tanta Bíblia de estudo, tanta coisa, irmãos. Livros que contam a história da igreja primitiva, livros que contam detalhadamente como que os apóstolos morreram, foram assassinados, livros que falam sobre reformadores pietistas, moravianos, os reformadores, livros que falam, né, sobre Martinho Lutero, João Calvino, livros que falam sobre o movimento anabatista, livros que falam, e são coisas, irmãos, que não está aqui, ó, mas que faz parte da história da igreja, faz parte. O Espírito Santo não parou de atuar em Atos, não finalizou, ele continua atuando. Os atos ali são os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, através da igreja, mas ele continua atuando. Livros que falam, né, sobre o movimento puritano, o avivamento puritano, livros que falam sobre o avivamento no país de Gales, o avivamento pentecostal, o avivamento pentecostal da Rua Azusa, o avivamento pentecostal no Brasil, através de Gunnar Wingre, Daniel Berg, Samuel Nistrom e outros que vieram. Nós temos tanta coisa, irmãos. Eu estou fazendo esse vídeo com uma dor no coração tão grande, mas tão grande. Mas vocês não têm ideia da dor que eu estou sentindo aqui, por ver a situação em que o Brasil está. Por ver a situação em que o Brasil está. É um absurdo, principalmente quando eu vejo pregadores, pastores que têm uma vida financeira muito melhor que a minha. Eu sou um pé rapado.
Eu sou um camarada pobre, vocês não têm noção, né? O tanto de livro que eu vinha comprando de anos, fazendo dívida, parcelando livro, comprando. Eu vejo pessoas de condição financeira boa, pessoas que vivem bem. Eles querem pregar, mas não querem gastar, não querem estudar. Falam um monte de besteira. Isso é triste. Isso é triste. As pessoas muitos estão cansados, outros parece que até gostam. Parece que gostam. Continuam seguindo essas pessoas, gostam desse tipo de evangelho, gostam desse tipo de cristianismo, gostam desse tipo de pregação. Se podemos chamar de pregação. Eu não sei se dá para chamar de pregação, né? Então, até que ponto nós chegaremos? Eu sei que a Bíblia diz que a apostasia viria. Paulo escreve a Timóteo falando que nos últimos dias, né? Nos últimos dias, muitos iriam apostatar da fé, né? A Bíblia fala que o aumento da apostasia se daria nos últimos dias, quando ele escreve aos Tessalonicenses, falando que precederia a vinda do Senhor Jesus, uma grande apostasia. Uma apostasia, irmãos, que tem doído, tem sido doloroso para quem gosta de ouvir a Bíblia Sagrada. Gosta de ouvir a Bíblia Sagrada. Gosta de ouvir a Bíblia Sagrada. Os embates que acontecem. O obreiro, às vezes, ele não sabe se ele pode pregar as Escrituras ou não, dependendo da congregação. Porque se ele prega, o que pode acontecer depois? O que vai acontecer depois? Alguns lugares a pessoa é convidada para pregar, como eu já vi acontecer, né? Eu fui em uma congregação certa vez, e uma igreja pentecostal, e eu preguei, né? Eu preguei, olha aqui, ó, a melhor Bíblia de estudo que existe, para mim, é a Bíblia de estudo pentecostal. Então não pense você que eu estou falando aqui, e não são todos pentecostais que são assim, não, que eu conheço pentecostais que estudam a Bíblia, que são obreiros realmente, que manejam a palavra. Mas eu fui em uma determinada congregação, fui convidado por um companheiro, um amigo, e ele me falou depois que os irmãos disseram que eu queria transformar a igreja deles em uma igreja batista. Sabe por quê? Porque eu citei um monte de texto da Bíblia. Porque eu falei o que aqueles textos significavam. 40 minutos ou 50 minutos de Bíblia. Bíblia. As pessoas já estão perdendo o prazer nas Escrituras em alguns lugares. Em outros lugares, outros estão com sede e não tem para ouvir. É difícil, irmãos. E eu não estou falando aqui para vocês que eu sou um pregador, que prego as Escrituras. Eu tenho vontade de ouvir. Eu gosto de ouvir. Quem cultua comigo sabe que eu fecho os meus olhos para mim não ver movimento nenhum dentro da igreja, para mim prestar atenção, para mim pegar minha mente e focar ali no louvor, na letra do louvor, na adoração, para mim cultuar. Na hora da mensagem é a mesma coisa, para me prestar atenção nos detalhes, para me absorver aquilo que Deus tem para falar comigo naquela noite. Eu gosto de ouvir, eu tenho o maior prazer de ir ouvir as pessoas, ouvir meus companheiros pregarem. Eu tenho prazer, Deus sabe que eu não estou mentindo. Eu não estou falando isso aqui para poder afrontar dizendo que eu sou o melhor pregador, não. Porque alguns às vezes ouvem isso e pensam, né? Eu já gravei tantos vídeos falando tanta coisa. Os vídeos antigos no canal, que eu até me arrependo de ter apagado, explicando sobre o tabernáculo, explicando sobre os utensílios do tabernáculo, o candelabro, o altar ali, o incensário, a tenda, tudo. Tantas coisas, irmãos, tantas coisas. Tantas coisas. Eu não vi nem metade do que obreiros antigos viram. Homens que realmente saíram pelo campo missionário. Homens que se desgastaram no campo missionário. É triste nós vermos isso, infelizmente. A minha recomendação para você: estude a Bíblia na sua casa com fervor. Ore a Deus para que Deus
te ajude, para que Deus nos ajude, para que nós não venhamos a desanimar, né, entristecer a ponto de não querer mais congregar em lugar nenhum. Ore a Deus. Você que é desigrejado, que parou de congregar, se existe aí próximo de você, que em muitos lugares não está existindo mais, não tem. Uma igreja séria, uma igreja que realmente tem um compromisso com as Escrituras, uma igreja que tem uma administração correta, que usa o recurso que entra realmente na obra do Senhor, realmente ali na obra de Deus, né? Se realmente tem essa congregação, procure uma congregação séria, congregue lá, faça parte dessa congregação. Você que é ministro, que é obreiro, que é pregador, que parou de pregar, que prega mesmo as Escrituras, que prega a Bíblia mesmo. Você que tinha prazer em proclamar o Evangelho, mas ficou desapontado, frustrado por causa dessas coisas. Volte a pregar, meu irmão. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir. Nós fomos justificados por Cristo. Por Cristo. Os ímpios falam mais por causa do silêncio dos justos. Fale, proclame, anuncie o Evangelho. Fale da palavra de Deus. Talvez a igreja que você congregava é tão carente de Bíblia, é tão carente de uma mensagem escriturística mesmo, é tão carente de conhecer a respeito de Cristo. Tem pessoas que estão aí na igreja há 30 anos, já trocou de pastor, até perder de vista. De tanto que mudou os pastores, que algumas igrejas vão revezando, né? Deixa 1 ano, 2 anos e troca. Mas a pessoa está ali há 30 anos e ela não conhece Cristo, porque não apresentaram Cristo para ela. Um tipo de mensagem distorcida, mensagem que às vezes vem somente para poder arrecadar dinheiro. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Deus seja louvado pela vida daqueles que ainda têm trabalhado com seriedade. Tem trabalhado com seriedade. Eu deito esperando, aguardando e pedindo. Ora, vem, Senhor Jesus. Eu ando pelas ruas, eu não suporto mais ver a situação que o mundo está. A situação que nós estamos vivendo está completamente caótica. Caótica. Está completamente caótica. A igreja de Jesus, meus irmãos, ela está pedindo, ela está clamando ao Senhor para que o Senhor venha buscar ela, porque a igreja de Jesus não tá mais suportando isso, não. Um cristão verdadeiro, irmãos, não tem como ele estar contente com a situação que esse mundo está, não. Ele pode estar prosperando financeiramente aí, dono de empresa, alguma coisa, mas quando ele vê a situação do mundo, quando ele para pensar, aquilo aflige ele, angustia ele. Porque não dá, meus irmãos, não dá. A igreja, nós temos que clamar, vamos pedir, ora vem, Senhor Jesus. Pedir ao Senhor para que nos resgate desse mundo, esse mundo de pecado, onde a nudez tem sido propagada explicitamente, a sensualidade tem sido propagada explicitamente, a mentira tem sido propagada explicitamente. O que é certo se tornou errado, e o que é errado se tornou certo. A distorção dos atributos morais. Olha a situação que nós temos vivido. Olha a situação. Obreiros que eram grandes homens de Deus no passado, que eram ministros competentes, mudaram. Mudaram. Você sabe uma coisa que é muito fácil da gente ver se a pessoa realmente ele ainda está firmado na fé, aquele obreiro. Você lembra daquele obreiro fervoroso que contava muitos testemunhos, né, de experiências que teve com Deus? Eu não estou falando que o nosso cristianismo deve ser baseado em experiência, eu estou falando daquele pregador que pregava, olha, irmãos, eu fui fazer uma visita e Deus salvou a irmã, né, manifestou-se um demônio, o demônio foi expulso, eu fui para uma outra cidade pregar, 5 pessoas aceitaram a Cristo,
Eu viajei de férias e evangelizei. Eles param e começam a falar somente os testemunhos antigos, que não tem mais nada novo. Novo para eles é dinheiro, é o mundo. Não tem nada novo mais. Você para conversar com a pessoa, não tem assuntos a respeito da Bíblia, não tem assuntos a respeito da glória de Deus. Mesmo que ele for falar da vida dele, do dia a dia, envolvendo Cristo no seu dia a dia, tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Estamos vivendo um tempo como na época em que Deus parou de falar com o povo de Israel. Estamos vivendo um tempo assim. Deus, se Deus parar de falar, porque Deus tem parado, Ele está diminuindo, né? Ele não parou ainda. Ele está diminuindo. Mas se Deus parar de falar, o que será de nós? O que será de nós? O que será de nós? Então, que Deus abençoe sua vida. Ore a Deus para que Deus levante mais pessoas. Ore a Ele, peça para Ele, Senhor, levanta mais pessoas no estado de Minas Gerais. Levanta mais pessoas. Se os que estão na congregação não querem pregar, Jesus transforma o bêbado. Faz do bêbado um pregador da sua palavra, transforma o estelionatário, transforma o drogado, transforma o estuprador, transforma o homicida. Porque quem muito se perdoa, muito se ama. Né? Talvez essa pessoa ache que, essa pessoa que está congregando, que está pregando outra coisa, acha que não foi perdoado o suficiente. Acha que foi pouco perdão. Né? Acha que os cravos foram cravos pequenos, os espinhos da coroa. Né? Acho que não foi suficiente aqueles espinhos entrando no crânio do Senhor. Talvez para ele não tem problema. Os chicotes não doeu. É algo fictício. Né? Mas nós buscamos, peça a Deus que Deus levante mais pessoas. Que Deus coloque pessoas na liderança das igrejas, nas grandes convenções, de todas as denominações, seja ela desde presbiteriana até pentecostais, batistas, todos eles. Coloque homens sérios, homens tementes ao Senhor, homens que não sejam avarentos. Ore a Deus. Vamos levantar um clamor. Vamos levantar um clamor. Se você puder, passe esse vídeo. Meu canal ele não é monetizado. Não tem monetização nesse canal. Passe esse vídeo para outras pessoas. Eu não ganho R$1 para gravar um vídeo desse. Fale para as pessoas, vamos orar, vamos pedir para Deus levantar os pregadores. Eu ouvi o pastor Presley Camargo falando, chorando sobre o sofrimento na igreja, o sofrimento de quem realmente quer pregar o evangelho. Os obreiros que estão pregando as escrituras estão sofrendo. Eles estão literalmente sofrendo. Ore por eles. Peça para Deus enviar mais trabalhadores para a sua seara. A seara é grande. Como se já não bastasse, nós temos que pregar para os incrédulos, para que eles se convertam, para que eles se arrependam dos seus pecados e sejam perdoados, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que pregar também para aqueles que estão distorcendo o evangelho. Nós temos que lutar também contra as heresias, os falsos ensinos. Tem sido, meus irmãos, uma luta travada. Desde muito tempo tem se feito violência contra o reino de Deus. E nós precisamos de companheiros que orem, companheiros que busquem a Deus, companheiros que clamem para que Deus envie mais pessoas. Então seja você um dos tais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escrevia, rogo-te, você vai ver lá. Aquela palavra significa eu imploro, eu suplico para vocês. Eu estou fazendo a mesma coisa hoje, eu estou implorando, eu estou suplicando para você orar.
para você pedir para Deus enviar mais obreiros, mais trabalhadores para a sua obra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.